amores, tudo bem? Hoje nós vamos aprender sobre divisão celular, que é um processo pelo qual uma célula origina novas células. Isso é muito importante porque as células do nosso corpo, elas já são programadas para morrer. Elas têm uma morte programada. Então, se elas estão morrendo o tempo todo, elas precisam ser substituídas o tempo todo também, certo? Além disso, a divisão é muito importante porque é através dela que os nossos órgãos e os nossos tecidos vão crescer, certo? A gente nasce tão pequeno e até chegar na vida adulta, a gente precisa crescer. Então, precisam ocorrer inúmeras divisões celulares até lá. A divisão celular tem um papel muito importante na regeneração de tecidos, ou seja, na cicatrização. Então, quando a gente faz um corte ou um machucado, as células daquela região, elas foram arrancadas, né? E elas precisam ser substituídas. Então, as células daqui dessa região vão começar a se dividir para substituir de forma que cicatrize esse machucado. Bom, existe muito mais do que isso. E é isso que vocês vão ver agora nos slides. Como isso ocorre, quais são os tipos de divisão e por que ela é tão importante. Bom, então vamos lá desvendar esse mistério que é a divisão celular. Antes de mais nada, a gente precisa diferenciar as células do nosso organismo. Eu falei para vocês já sobre as células sexuais, certo? Que são os gametas, células especializadas para a reprodução. Mas todas as outras células do nosso corpo vão receber um nome também, que são células somáticas. Então, são todas as nossas células, com exceção dos gametas, ok? E no caso dos seres humanos, todas as células somáticas, né, do nosso organismo têm 23 pares de moléculas de DNA no seu núcleo. Essas moléculas vão estar ali em forma de cromossomos, como eu já expliquei para vocês na aula passada. Então, esses 23 pares totalizam o quê? 46 cromossomos, né? Porém, são dois conjuntos cromossômicos diferentes. Por que dois conjuntos? Porque um conjunto de cromossomos veio da nossa mãe. Então, no gameta feminino, né, no ovócito da nossa mãe, veio ali 23 cromossomos. E no gameta masculino, no espermatozoide do pai, veio outros 23 cromossomos. Então, no momento da fecundação, quando o espermatozoide ele fertiliza esse ovócito, os núcleos dele se fundem e esses cromossomos se unem, formando ali esses 46 cromossomos que vão definir nós, né, e as nossas características. Então, nós dizemos que nós, seres humanos, somos organismos diploides, ou seja, né, temos dois conjuntos cromossômicos e esses cromossomos se apresentam aos pares, sendo um cromossomo de cada par herdado da mãe e o outro do pai, ok? Ah, detalhe, observem essa imagem aqui, né, que a gente tem os cromossomos. Esse daqui está bem destacado. Muitas vezes vocês vão ver esse cromossomo como apenas um braço, apenas isso aqui, ó. Por quê? Quando a gente vê esses dois braços, né, cada bracinho desses a gente chama de cromátide, quando eles estão com duas cromátides ali unidas, é porque ele está duplicado, tá? Mas isso só ocorre ali no momento da divisão celular. Então, muitas vezes, vocês vão ver um cromossomo com apenas uma cromátide, apenas um braço. Bom, então eu falei para vocês o que quer dizer diploide, né? São quando as células apresentam dois conjuntos cromossômicos. E para facilitar, a gente usa isso daqui, ó, 2N. Quando aparece isso, quer dizer que é um organismo ou uma célula diploide. No caso dos seres humanos, a gente representa assim, ó, 2N igual a 46. Está indicando ali, né, que são 23 pares, ok? 2N são dois conjuntos cromossômicos que totalizam 46 cromossomos. Mas também existem os haploides, certo? Que no caso aqui a gente pode usar o gameta humano para exemplificar, que é quando uma célula apresenta apenas um conjunto de cromossomos. Então, os gametas humanos, tanto o ovócito quanto o espermatozoide, eles são haploides, contém ali 23 cromossomos. Então, N de haploide, né, igual a 23. Então, observa aqui nessa imagem, ó, a gente tem um espermatozoide
fertilizando ali o ovócito, né, que é o gameta feminino. Aqui a gente tem, ó, o núcleo desse ovócito e o núcleo do espermatozoide, que vão se fundir, certo? Formando aquela célula ovo que a gente diz. Então, aqui no núcleo desse espermatozoide, tem N igual a 23, e aqui no do ovócito, N igual a 23. Eles se fundem e formam 2N igual a 46, ok? Quer dizer que vai formar uma célula diploide, que é a célula ovo, o zigoto. Esse zigoto, né, essa célula ovo, vai começar a se dividir. Então, uma célula vai começar a dar origem a outras células. Para quê? Para ir desenvolvendo ali o embrião até formar um feto, que vai continuar se desenvolvendo até formar o bebê, ok? E assim a gente entra de fato nos processos de divisão celular. Então, são dois processos, certo? A mitose e a meiose. A primeira que a gente vai ver aqui é a mitose. Quando que essa mitose ocorre? Basicamente o tempo todo. Já lá na célula ovo, né, que começa a fazer mitose para aumentar o número de células, formar um embrião, formar o feto e continuar se desenvolvendo. E também ocorre o tempo todo na nossa vida porque ele é muito importante para repor as células que estão morrendo, certo? Isso vai ajudar o quê? No crescimento de tecidos, né, dos nossos órgãos, dos nossos sistemas e do organismo em geral, e também na regeneração dos tecidos, como eu já falei para vocês. Na mitose, uma célula, que a gente vai chamar de célula-mãe, vai se dividir formando duas novas células filhas. Então, aqui, ó, a gente tem uma célula-mãe que vai formar no final duas células filhas. Essa célula-mãe e as células filhas, elas vão apresentar exatamente a mesma quantidade de cromossomos e elas vão ser geneticamente idênticas, tá? Então, a célula vai originar duas células idênticas a ela. Mas observa aqui comigo, ó. A gente tem aqui os cromossomos no núcleo. Lembra que eu falei para vocês, né? Aqui a gente tem 4 nesse exemplo. Lembra que eu falei para vocês que eles iam apresentar um braço só, ó, as cromátides? O que acontece? O que a célula precisa fazer para começar a mitose? Ela precisa duplicar o DNA dela. Porque se ela tem que originar duas células iguais a ela, com o mesmo DNA e a mesma quantidade de cromossomos, ela tem que duplicar tudo que existe ali nela. Então, ó, ela duplica o DNA. Reparem que esses cromossomos começam a apresentar duas cromátides, dois bracinhos. E aí, depois que ela duplicou o DNA, ela vai se dividir ao meio, formando duas células idênticas a ela, ó. Então, essas duas células que se formaram, reparem aqui, são exatamente idênticas à célula-mãe, ok? E aí, nós vamos ter o segundo tipo de divisão celular, que é a meiose. A meiose, diferente da mitose, ela vai originar 4 células e essas células vão ser haploides, ok? Com apenas um conjunto cromossômico. Então, uma única célula, 2N, vai formar 4 células haploides, né, N, com metade do número de cromossomos que a célula-mãe apresentava, e também vão ser geneticamente modificadas. Porque o que aconteceu aqui para elas serem geneticamente modificadas? Durante esse processo de divisão celular, os cromossomos trocaram ali alguns pedaços de molécula de DNA para gerar variabilidade genética, para eles serem exatamente, né, diferentes um do outro. A meiose ela vai ser dividida em duas fases, ok? Vocês vão encontrar aí no nosso livro escrito primeira divisão e segunda divisão, mas vocês podem também encontrar muito como meiose 1 e meiose 2. Então, ó, antes da primeira divisão, a célula-mãe vai fazer exatamente o que ela fez ali no caso da mitose, que ela vai duplicar o seu DNA. Ó, repara, aqui, né, as cromátides aqui já são duplicadas. Então, a primeira coisa, ela vai duplicar o seu DNA. E aí vem a fase 1, né? A meiose 1, que a gente fala que é a fase reducional. O que isso quer dizer? Que no final dessa fase, as células filha terão metade
dos cromossomos da célula mãe. Então, vai reduzir o número de cromossomos. Então, a gente tinha uma célula 2N ali, duplicada, originando duas células já haploide, né? Duas células N, porém, ó, já com a metade dos cromossomos. Aqui na célula mãe a gente tinha 4 cromossomos e aqui elas já apresentam 2 cromossomos cada uma. E aí vem a fase 2, que nós chamamos de fase equacional, que é quando as células que vão ser originadas, elas vão manter o número de cromossomos igual à fase anterior. Então, ó, cada uma dessas células aqui vai originar mais duas células haploides, então no final vão ser 4, ok? E repara, ó, elas têm 2 cromossomos cada uma, mantendo o que tinha aqui na fase anterior. E aí, cada uma dessas células haploide vai ser o quê? Um gameta. Cada célula haploide é um gameta. Pode ser um gameta feminino ou um gameta masculino. Aí, ok, formamos os gametas. Esse gameta feminino e esse gameta masculino já se encontraram, já ocorreu o processo de fecundação. Então, vamos analisar os cromossomos desse novo indivíduo aí que surgiu a partir do processo de fecundação. Bom, esses cromossomos, eles vão apresentar semelhanças, tanto na sua forma, quanto na sua estrutura e no seu formato. O conjunto cromossômico deles, a gente vai chamar de cariótipo, né? O conjunto de cromossomos de cada ser vivo. Então, eu tenho meu cariótipo e cada um de vocês tem o cariótipo de vocês, certo? E a gente vai conseguir representar esse cariótipo em uma ilustração, que vai ser chamada de cariograma, que é isso que a gente tem aqui do lado. Ó, observem que são 23 pares, porque é um cariótipo humano, e que eles estão organizados, ó, por exemplo, o par número 1. Os cromossomos são muito parecidos. No número 2 também, tanto em tamanho, quanto em formato e na estrutura. Exceto aqui, ó, no par sexual, que eles são diferentes porque um cromossomo é X e um é Y. Os demais vão ser o quê? Muito parecidos, tá? Eu comentei com vocês já no ano passado sobre isso, né? Que os cromossomos sexuais nas mulheres vão ser XX, né? São 2X. Olha aqui como eles são parecidos mesmo, ó. Os cromossomos. E nos homens, XY. Por isso que eles são um pouco diferentes, né? O Y é um pouco menor ali. Então, nós dizemos que os seres humanos apresentam 22 pares de cromossomos autossômicos, que são aqueles cromossomos iguais tanto nas mulheres quanto nos homens, e um par de cromossomos sexuais, que nas mulheres vão ser XX e nos homens XY. Então, ó, como que fica o cariótipo ali, o cariograma dos homens? 44A, que são 44 cromossomos autossômicos, mais XY, né, que são os cromossomos sexuais, e nas mulheres, 44 cromossomos autossômicos mais XX, que são os 2 cromossomos sexuais. E além disso, o nosso cariograma também é super importante, porque ele pode permitir ali, né, que a identificação de possíveis alterações genéticas, como mutações, por exemplo. Então, pode apontar para a gente, identificar para a gente a presença ou a ausência de algum outro cromossomo. E essas mutações, elas vão poder caracterizar diferentes síndromes genéticas, dependendo de em qual par vai ser essa alteração. Por exemplo, a síndrome de Down é caracterizada por um cromossomo a mais. Eles não têm 46 cromossomos, eles têm 47. E essa trissomia, que são esses 3 cromossomos, eles ocorrem em um par específico, que é o par 21. Olha aqui. Então, a gente fala que a síndrome de Down é o cromossomo do amor, né? Aquele cromossomo a mais é o cromossomo do amor. E ele é ali no 21. Então, é a trissomia no par 21. E assim, existem várias outras síndromes e várias outras mutações que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou aí à disposição, tá? É só me chamar. Um beijo e até a nossa próxima aula.